Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a teoria moderna da evolução, que pode ser chamada também de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Ela surgiu na década de 1920 com o reforço dos estudos da genética. Faz uma síntese entre as ideias evolucionistas de Darwin e os conhecimentos atuais sobre a estrutura do DNA e o funcionamento dos genes. Nós temos fatores que atuam na variabilidade genética das populações e são determinantes no processo de evolução das espécies. Esses fatores são as recombinações gênicas, que fazem os genes se distribuírem de forma diferente nos cromossomos homólogos durante a formação dos gametas na meiose. Temos as migrações, que compreendem a entrada de indivíduos diferentes em uma população, proporcionando a introdução de novos genes. Temos uma coisa chamada deriva genética, que é a alteração drástica no número de indivíduos em uma população, devido a fatores naturais e repentinos. Os sobreviventes não são necessariamente os mais bem adaptados. Temos a seleção natural, que nós já estudamos anteriormente. E, por fim, temos as mutações, que são alterações na estrutura do DNA. Podem ser maléficas, benéficas ou indiferentes. Em relação às mutações, nós vamos dar uma atenção especial. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. A mutação pode ser provocada por um defeito no mecanismo de duplicação do DNA, por fatores ambientais, como os raios ultravioleta e a radioatividade, por certos vírus e pela ação de produtos químicos como o benzimidazol, ácido nitroso, hidrazina e gás mostarda. E embora existam enzimas com a função de corrigir os erros de duplicação ou de reparar os estragos feitos por aqueles fatores, nem sempre isso ocorre. O mecanismo de reparação também pode falhar. Se alterarmos a sequência de bases da molécula de DNA, podemos alterar a sequência de aminoácidos da proteína, o que poderá modificar suas propriedades. É essa mudança na sequência de bases do DNA que chamamos de mutação, e ela pode ser suficiente para provocar o aparecimento de uma nova característica no organismo. Um exemplo típico de característica obtida por mutação é a anemia falciforme no ser humano. Nessa doença, a troca de uma base nitrogenada do DNA provoca a troca do aminoácido ácido glutâmico pela valina em cada uma das 4 cadeias de aminoácidos que formam a hemoglobina. Com isso, as moléculas de hemoglobina se agrupam e alteram a forma da hemácia, que adquire o aspecto de meia-lua ou foice. Esses glóbulos podem se agrupar e bloquear vasos sanguíneos, diminuindo a oxigenação dos tecidos e até provocando a morte do indivíduo, quando, por exemplo, partes importantes do coração ou do cérebro não recebem oxigênio. Enquanto algumas mutações, como o da anemia falciforme, alteram genes isoladamente, são as mutações gênicas, outras podem alterar pedaços inteiros de cromossomos e modificar a sequência de genes em um cromossomo ou até o número de cromossomos. São as alterações ou mutações cromossômicas. Quando ocorrem nas células somáticas, as mutações não causam nenhum efeito evolutivo, pois não são transmitidas aos descendentes. Ocorrendo nas células germinativas ou sexuais, podem passar às gerações seguintes e gerar novas características. As mutações são um acontecimento raro, portanto, em princípio, sua frequência é muito baixa na população.
Elas ocorrem ao acaso, sem nenhuma ligação com as características do meio. Por exemplo, se um organismo vive em um lugar frio, esse ambiente não favorece o aparecimento de mutações que aumentam a defesa contra o frio. Diversas mutações não relacionadas ao frio poderão ocorrer. Se por acaso aparecer uma mutação favorável, ela será selecionada positivamente e, com isso, o número de indivíduos portadores dessa mutação aumentará com o tempo. Não podemos esquecer, porém, que uma mutação pode ser vantajosa em um ambiente e desvantajosa em outro. A mutação ocorre independentemente do seu valor adaptativo. A chance de uma mutação aparecer não é afetada pela vantagem que ela poderá conferir ao seu portador. Como disse o evolucionista Theodosius Dobzhansky, os genes não sabem como ou quando seria bom sofrer uma mutação. Mas não devemos esquecer que, se por acaso aparecer alguma mutação favorável, ela será selecionada positivamente e o número de indivíduos com a mutação aumentará com o tempo. Isso significa que, ao contrário da mutação, a seleção natural não é um processo aleatório. Não é por acaso que os insetos resistentes a inseticidas ou as bactérias resistentes a antibióticos aumentam de número em ambientes com esses produtos. Por isso, não se pode dizer que a evolução ocorra ao acaso. Na reprodução assexuada, os filhos são iguais aos pais. As únicas modificações resultam de mutações ocasionais. Na reprodução sexuada, a meiose produz grande variedade de gametas, que por fecundação podem originar muitos filhos geneticamente diferentes. Os genes que condicionam as características do pai e da mãe são recombinados em infinitas possibilidades e produzem grande variedade de indivíduos, ou seja, grande diversidade genética. Desse modo, embora a reprodução sexuada não crie novos alelos, só a mutação faz isso, ela promove recombinações, aumentando a variedade genética, condição necessária para a evolução. Sem variedade genética não pode haver seleção natural nem evolução. Como acabamos de ver, a primeira parte do processo de evolução, caracterizada pela variedade genética, é feita ao acaso. A segunda, caracterizada pela seleção natural, não ocorre ao acaso, sendo influenciada pelos fatores ecológicos do ambiente. De forma simplificada, podemos dizer que os genes sofrem mutações aleatórias, no sentido do que o seu aparecimento não é determinado por uma possível vantagem adaptativa. Os indivíduos são selecionados em função de suas vantagens adaptativas. As populações evoluem. Como veremos, porém, a evolução das espécies é influenciada ainda por outros fatores, como a migração e a deriva genética. Os cientistas já estudaram vários casos de seleção natural. O processo é mais facilmente observado em populações que se reproduzem de forma rápida, como bactérias e certos insetos que atacam plantações. Vamos ver um exemplo na natureza, que é a resistência de bactérias aos antibióticos. Com bactérias e antibióticos ocorre fenômeno semelhante ao da resistência de insetos a inseticidas. Eventualmente, aparece no ambiente, por mutação, um gene que confere resistência ao antibiótico. A bactéria com esse gene é capaz de, por exemplo, fabricar uma enzima que destrói a substância antibiótica. Se não houver antibiótico no meio em que essa bactéria mutante se encontra, a característica não lhe traz nenhuma vantagem. Pelo contrário, o tempo e a energia gastos para fabricar a enzima diminuem sua velocidade de reprodução. Portanto, esse indivíduo é menos adaptado.
não aumenta de número na população e perde-se por seleção natural. A presença do antibiótico pode alterar essa situação. As bactérias sensíveis morrem e as resistentes sobrevivem e aumentam de número na população. O gene mutante também pode ser transferido para outras bactérias por conjugação ou por meio de vírus que infectam bactérias, são os bacteriófagos. Novas bactérias também podem adquiri-lo ao incorporar material genético liberado no ambiente por bactérias mortas. A evolução explica, então, por que encontramos hoje várias linhagens de bactérias resistentes a antibióticos, como a penicilina, que começou a ser utilizada a partir da década de 1940. Uma espécie é formada por um grupo de populações capazes de se cruzar e originar filhos férteis, mas não são capazes de cruzar com outros grupos. Essa definição, chamada conceito biológico de espécie, não se aplica aos organismos fósseis e aos seres que se reproduzem assexuadamente, como as bactérias. Nesses casos, podem ser usados critérios de semelhanças morfológicas, por exemplo, para classificar fósseis, ou genéticas, pela análise do DNA. Mas essa definição é bastante útil para explicar a especiação, isto é, a formação de novas espécies. Isolamento geográfico. A raposa ártica é encontrada ao norte dos Estados Unidos e a raposa cinzenta na região sul. Análises genéticas mostram que essas duas espécies descendem de uma mesma espécie ancestral de raposas. Vamos supor que uma população inicial de raposas tenha se dividido em duas. Uma delas migrou e chegou até o sul dos Estados Unidos. Outra dirigiu-se para o norte da América do Norte. Durante esse período, as duas populações de raposas permaneceram isoladas, sem cruzamentos entre os indivíduos das duas populações. A própria distância faz com que o cruzamento seja muito difícil e ocorra raramente. Nesse caso, cada população evoluirá separadamente, sem que haja intercâmbio de genes entre elas. As barreiras que impedem o cruzamento entre as populações são muito variadas. Podem ser representadas, por exemplo, por obstáculos geográficos, como um rio, uma cadeia de montanhas ou até mesmo uma grande distância entre as populações. Tudo vai depender da capacidade de deslocamento dos indivíduos. A imposição dessas barreiras é chamada de isolamento geográfico. Hoje sabemos que o isolamento pode ser também ecológico, em que as populações passam a explorar diferentes recursos do mesmo ambiente. O clima ao norte dos Estados Unidos é mais frio do que na região sul. Então, uma vez isoladas em condições ambientais distintas, as mutações selecionadas em cada ambiente podem ser diferentes. Mutações que favoreçam a sobrevivência em regiões frias serão selecionadas positivamente nas raposas do norte. Pelagem mais densa, pernas, orelhas e caudas mais curtas, as extremidades do corpo perdem calor mais facilmente e etc. As raposas ao sul, ao contrário, tendem a ter pelagem menos densa e pernas, orelhas e caudas mais longas, que facilitam a perda de calor. O acúmulo seletivo de mutações pode fazer as raposas do norte ficarem cada vez mais diferentes das raposas do sul. Essas diferenças vão se acumulando a ponto de caracterizar a formação de duas ou mais subespécies ou raças geográficas. Os lobos, por exemplo, formam várias subespécies espalhadas ao longo do Canadá, Alasca e norte dos Estados Unidos. Dessa forma, temos também a formação das raças de cães. Agora vamos falar sobre o isolamento reprodutivo.
As subespécies são populações da mesma espécie que, apesar de apresentarem diferenças genéticas, poderiam cruzar entre si, caso o isolamento geográfico terminasse em um intervalo de tempo não muito longo. Se isso acontecesse, as duas populações de raposas, a do norte e a do sul, poderiam reproduzir-se e recombinar seus genes e suas características. As mudanças genéticas ocorridas em uma população se espalhariam para as outras e não teríamos mais duas subespécies. Persistindo o isolamento geográfico, chega-se a um ponto em que as diferenças genéticas impedirão o cruzamento entre as populações, mesmo que o isolamento seja superado. Quando, pelo isolamento geográfico, uma população se torna diferente da original e atinge um isolamento reprodutivo, dizemos que surgiu uma nova espécie, ou seja, a especiação. Isso deve ter ocorrido com as duas populações de raposa. Assim, os indivíduos de uma espécie estão isolados reprodutivamente dos indivíduos de outras espécies. Isso quer dizer que uma espécie não troca genes com outra, mesmo que elas habitem a mesma região. Em outras palavras, não há fluxo gênico entre duas espécies. Os novos genes surgidos por mutação em uma espécie não passam para outra. Por isso, cada espécie segue seu próprio caminho evolutivo, isto é, elas evoluem separadamente. A extinção é o processo de desaparecimento de uma espécie em um ecossistema. Pode ser causada por fatores naturais, como competição ou alterações graduais nos ambientes, impactando a seleção natural. Entretanto, influências humanas aceleram o processo de extinção, com a exploração descontrolada de recursos naturais, a diminuição do habitat, assim como a introdução de espécies exóticas. Muito bem, terminamos aqui o nosso conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande beijo e até a próxima!